Salve, rapaziada! Vamos ver o videozinho do Kaique, tá? A princípio, pelo tanto que me falaram desta merda, tá horrível, tá? Sem brincadeira, mais de 30 pessoas, tipo, no momento que eu abri a caixinha, chegou em mim e falou, vai ver o vídeo do treino novo do Kaique. Eu fiquei com medo, não vou mentir. Aí quando eu vi ali a thumbzinha, eu já falei, vai vir coisa aí. Então vamos ver. Tentar pausar o menos possível esse vídeo, porque, pô, 24 minutos de vídeo, né, vai ficar longo. Mas, vamos lá, vamos aproveitar. Já vou aumentar essa velocidade de reprodução aqui. Bora. É bonito Flórida, né? Puta que pariu. Já sou inscrito, Caicão. Puta que pariu, que enrolação do caralho, velho. Quero ver o treino, porra. Dá uma aquecida pra lá? Hoje eu já começar aqui nos basicão. Eu, semana passada eu vim preparando você mais com estímulos iniciais. Trocou de academia, né? Ele treinava numa academia diferente. Mas, pô, bonitona. A cara do moleque. Porra, mano, os caras vão me gravar aqui fazendo mobilidade, velho. Mó mico do caralho. Enfim. Que eu saiba, esse cara aqui, ele é muito voltado pra old school, né? Não é um treinador muito atualizado, digamos assim, no que tem sido falado. Então eu tenho medo do que vai vir aí. Mas, se o Kaique tá confiando no cara, algo esse cara tem que ter, tá ligado? Agora a gente vai fugir um pouquinho dos estímulos iniciais e a gente vai deixar mais pro final. Tá bom? A gente vai começar aqui com os basicão mesmo. A ideia é sempre trabalhar a parte mais baixa do grande dorsal. Exato. Então, que é o ponto fraco do Kaique, que é o que todo mundo fica criticando o cara, que realmente ele tem uma parte baixa, um latíssimo, pouco desenvolvido, não tem muito o que dizer, lower backs no geral. Então, certíssimo o foco que eles têm que trabalhar. deixa eu fazer. Aquele mesmo aquecimento inicial, sempre deixar o rotator cuff pronto para poder aguentar Rotator cuff é manguito rotador, tá, gente? porradas. Cara, aquecimento bem, sei lá, por quê, né? Poderia simplesmente aquecer isso no próprio movimento de remada, mas tudo bem, né? Ele fez literalmente uma elevação lateral e um crucifixo. Aqueceu o manguito de tabela, do mesmo jeito que estivesse fazendo a remada, ou uma puxada, ou qualquer outra coisa, mas tudo bem. Uma coisa que é assim, as pessoas quase não dão atenção com relação ao aquecimento, né? Já querem botar peso. Então é lembrar que o menisco rotator é o que está sempre ligado a qualquer Menisco rotador. tipo de exercício que vai envolver a articulação do ombro. Então ter a preparação do rotator cuff, o menisco rotator, é a segurança que eu tenho para poder trabalhar com ele com mais peso sem causar nenhuma lesão ou esforço desnecessário em áreas que a gente não quer envolver. Ou seja, faz o aquecimento, faz os feeder sets no próprio exercício em que ele vai estar executando aquela tarefa. Se ele está aquecendo naquela tarefa, dificilmente ele vai fazer algo diferente naquela tarefa, logo ele vai estar preparado. Mas tudo bem. Academia bonitona. E a gente vai fazer 20, aqui sempre mais repetição, aí a gente vai lá para o T-bar, para remada cavalinho mais pesado. Tá, ele vai fazer provavelmente uma remada, né? Ou um terra. 20 repetições. Completamente desnecessário. Mas tudo bem. Tá pegando um pouco mais aberta. Aí pode abrir um pouquinho mais, Kaique. Pode abrir a pegada um pouquinho mais.
pouquinho mais aberto. Aí, pra ficar bem na parte baixa mesmo. Aí, a gente ter sempre a ação da ponta dorsal sendo utilizada na remada. A gente faz uma pegada muito fechada e fica muito mais no meio das costas. Vamos lá, abre um pouco mais a perna, para dar segurança de não usar muito a lombar. Aí vamos lá. Barbell roll. Isso. Aí deixa descer, eu quero que você desce lá embaixo, deixa alongar mais. Alonga. Ah, me desculpa, mas falar que remada curvada, pronada e pra parte baixa das costas é complicado, né? Isso, deixa descer, desce lá, desce. Aí volta, desce com ela, desce com ela. I just been keeping my poise, made by the million but still unemployed. They text me about green but not on Android. She not my shawty, she feeling the void. I make the sounds that cut through the noise. He thinks Ele tá aquecendo, né? chilling with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. Olha, é literalmente o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Deixa eu voltar isso aqui, peraí. Cara, presta atenção na linha dos cotovelos do Kaique. Aqui, praticamente 45 graus. E a linha dos cotovelos do Kaique aqui. Praticamente a mesma coisa, velho. O exercício é o mesmo. Lil' shawty had hit me, said she wanna come. Her dress is just black, but she not a nun. I'm so Pasadena, cause that's where I'm from. Some bangers, some hoes, some niggas with guns. They scheming for riches, they playing the numb. I'm second, I win, cause I'm second to none. Nigga, look, what the fuck you think I do it for? Do it for? Nunca a gente vai colocar uma carga que o exercício não saia da forma como precisa. A ideia é sempre colocar cargas mais elevadas, mas aqui onde ele sempre tem o domínio. Carga não tem que ser alta nem baixa, tu tem que simplesmente chegar onde foi pedido, uma repetição na reserva, falha ou qualquer outra coisa que seja dentro da faixa de repetições estipulada. A carga vai ser o necessário pra isso, pronto, acabou. Né? Porque o que pode ser uma carga pesada pra mim pode não ser pra ti. Então eu não gosto de usar isso como referência. Do músculo dorsal. Mas ele tá corretíssimo em falar que tem que usar uma carga certa pra fazer o movimento do jeito correto. Que a gente tá trabalhando. Agora eu vou subir um pouquinho mais o peso aqui. Se a gente deixar descer um pouquinho mais o movimento, você vai sentir menos tensão. Então quando remar aqui, ó, você pode deixar a perna um pouquinho mais aberta. Aí a hora que você pegar um pouco mais largo que o ombro, não tão fechado, então ele fica muito fechadinho na sua escápula aqui, né, nos rhomboides. Então pega um pouco mais aberto, ó. A hora que você remar, remou, aí deixa descer. Desce lá com ele, ó, tá vendo? Só não estica o braço. Sempre leve flexionado. Puxou e deixa descer, ó. Tirando a parte que tu praticamente não vai ter torque nenhum pra tua dorsal, até porque a barra está na mesma linha do teu ombro, ou seja, né, tua dorsal só vai estar sendo trabalhada realmente pra não deixar com que teu braço vá lá pra baixo. Mas, né, válido, né, alongar, tudo bem. Puxa e deixa descer. Beleza? Você fica muito parado na posição, ele vai pegar o dorsal. A gente fica muito sob tensão nos músculos auxiliares e menos na dorsal. Então deixa descer, alivia, a gente vai alongar o dorsal, aí puxa e contrai ele de novo. Pera, eles estão fazendo bisete, velho? Agora eu entendi porque que me mandaram ver essa caralha. Mano, literalmente o Kaique, que é um cara extremamente forte, está morrendo com 20 quilos numa remada curvada. Ele tá ofegante do começo ao fim de todos os exercícios, ou seja, a percepção de esforço dele tá extremamente alta. Vocês acham mesmo que isso é benéfico pro rendimento no treino? Mas tudo bem. Isso. Levanta o peito. Aí. Levanta. Aí. Isso. Aí, desse jeito. Alongou. Aí, maravilha. Continua. Perfeito. Tá bom. Agora já foi um peso mais justo. A gente causou uma fadiga intermediária no primeiro exercício. Intermediária. Porra, mano. Aí o treino pra mim já ia pra casa, já. Tô de boa, valeu. Pra ter um controle maior do músculo, pra trazer mais a contração, e aqui é um somatório. Vai. Ele literalmente falou que ele fez uma pré-ativação, né? O que o pessoal chama de pré-ativação. Cara, pelo amor de Deus. Na verdade, tu diminuiu o recrutamento no teu próximo exercício, justamente porque tu já chega com uma percepção de esforço mais alta. Então, por consequência, o teu rendimento vai cair pra caralho no segundo exercício. Ele ainda aumentou o peso, o que faz com que a percepção de esforço aumente mais ainda. E ainda por cima, o Kaique tava roubando, tava feio o movimento. Que é algo que ele falou que ele não tinha como interesse no começo. Mas tudo bem. Aliás, eu não sei quem é esse cara, tá? Me desculpa. Não tô falando mal do trabalho, né? Tô dando apenas a minha opinião aqui, tá? Não sei quem é, não estou dando hate. Só não achei nem um pouco válido a questão do treino. Continuar envolvendo, porque a gente já sinalizou o músculo lá.
E aqui trabalha com uma carga mais pesada, de qualquer maneira, mesmo que o exercício não sair 100% certinho, ele ainda vai continuar ativando a musculatura. Nunca a gente vai colocar uma carga que o exercício não saia da forma como precisa. A ideia é sempre colocar cargas mais elevadas, mas aqui onde ele sempre tem o domínio, somente do músculo que a gente está trabalhando. Desde que o ideal é sempre aqui, na execução do exercício, sempre levantar o peitoral. Se não levanto o peitoral, eu não consigo ativar totalmente o meu dorsal. Melhor? Perfeito. Duas coisas importantes que a gente vai trabalhar, que está trabalhando no Kaique, é o quê? Buscar a expansão do dorsal dele, máximo. Tem um baita do ombro, esse dorsal tem que acompanhar toda essa dimensão de ombro que ele tem. Então, o dorsal na parte maior, a cabeça dorsal, ela tem que abrir um pouquinho mais. E eu sempre vou estar mesclando com um trabalho mais inferior para criar uma musculatura mais arredondada, não para ficar só em cima. A gente trabalha por partes, muitas vezes o próprio atleta não entende o que está sendo feito, né? Ele vai buscar o máximo de contração, mas a ideia da construção do músculo como a gente faz. Então, um exercício mais controlado. Cara, literalmente, é só desenvolver as costas por inteiro. Acabou. Não tem mágica nisso, não tem, o atleta não entende. É literalmente, bater na parte alta das costas, bater na parte baixa das costas. Acabou. Mesmo sendo básico, para poder dar o estímulo, e quando ele vem num básico, inconsciente mesmo, ele não precisa nem pensar. O músculo vai continuar seguindo aquela mesma mensagem que ele passou do primeiro exercício. Sim, porque é o mesmo exercício. Nem sempre é carregar peso. O peso sempre vai ser a nossa diretriz para poder seguir o treinamento. Mas desde que essa resistência que a gente está trabalhando em conjunto com o exercício seja diretamente ativa no músculo que a gente quer trabalhar. A gente vai fazer mais. Então por que tu não escolheu uma máquina estabilizada, uma máquina talvez um pouco mais direcionada, um pouco mais isolada? Por quê? Porque escolheu 2 exercícios livres, na qual a percepção de esforço dele vai estar muito alta, ele vai estar recrutando diversos outros músculos ali, principalmente estabilizadores, sendo que o intuito é trazer estímulo para o músculo-alvo, que teoricamente era para ser a parte de baixo das costas. Mais uma vez só. 4 séries de B7. Dorsal. Tá trabalhando extremamente a parte alta das costas, muito posterior de ombro, muito trapézio medial, romboides, etc. Agora, parte de baixo das costas que era a proposta, até agora nada. Mas tudo bem. No máximo ele usa eretores de coluna, né? Se alguém considera isso parte de baixo das costas, por conta de estabilizar esses 2 movimentos aí que são completamente livres, né? Só pesar. Isso, deixa ele pesar. Aí, deixa eu pesar. Isso. Perfeito. O fato de às vezes tocar no atleta é para ele mesmo conseguir ter a concentração corporal. Às vezes ele está fazendo tão certo, tão preocupado em manter a forma, que o fato do coach tocar aquela área onde tem que estimular, você vê, o pouco que eu toquei nele ele já sacou. Não que ele não estivesse trabalhando, mas ele já consegue isolar bem mais. Vamos lá. É aquela coisa, né? Tu sentir mais a musculatura, pouco importa. Tá? Não muda nada. O músculo, ele faz a função na qual ele é feito pra fazer. Pronto, acabou. Tá? O bíceps, qual a função do bíceps? Flexionar teu cotovelo. Supinar a sua mão, exemplo. Então, ele vai fazer aquilo ali, independente se tu tá sentindo ou não. Se está ocorrendo flexão e supinação, acabou. O bíceps está sendo treinado, pelo amor de Deus. Né? Mas tudo bem. E outra coisa, tu pensar muito em contrair, em esmagar, em sentir um músculo, isso muito mais vai afetar o teu treinamento do que necessariamente te ajudar, tá? Porque tu vai fazer isso tão, como ele mesmo falou, tu vai ficar tão concentrado em sentir que tu vai perder rendimento, porque isso aumenta a tua percepção do esforço, tu sente mais dor, tu sente mais incômodo, tu tira aquela questão do esforço máximo porque tu tá preocupado em contrair, em não em mover o peso, enfim. Olha como é que tá a respiração do Kaique antes dele ir pra essa série. Vocês acham mesmo que ele vai ter um rendimento bom? Mas é bonito esse cara, pá. Grande pra caralho.
ele vai pro pullover no halter, né? Essa remada eu gosto dela, porque quando você coloca o pé aqui em cima, você tira toda a tensão da sua lombar. Então ela... Por que eles fizeram aquela série de pullovers? Não sei, tá? Talvez deve ter dado algum desconforto, ou decidiram mudar na última hora. Não sei. Vai sair um exercício assim com muita contração. Às vezes você vai usar uma pegada um pouco mais embaixo, igual faz aqui, mas não tem como você isolar totalmente a lombar. Né? O fato de posicionar os pés mais alto, o próprio motor da coxa já tira a parte da diferença. Agora sim a gente tem um exercício um pouco mais voltado para a parte baixa das costas, realmente, onde ele tá vindo de uma flexão de ombro, indo por uma extensão de ombro. Isso é meio que um meio termo, tá? Entre uma puxada no lateral no cross, um pull-around, ou qualquer coisa que vocês preferem chamar desse jeito, e uma remada baixa. Por que eu digo meio termo? Porque ele sai um pouco de cima, mas o cotovelo tá sempre bem próximo ao tronco, e também não tá tão de cima, né? Ele não faz um ângulo tão para baixo, assim, da linha de força. Ó, aí aqui é exatamente igual uma remada baixa. Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Isso. Esse pouquinho a mais você vem. Aí. Isso. Aí vem. Isso. Um pouquinho mais. Vai. Aí, desse jeito. Aí, remove. Isso. Aí vai. Aí. Vai. Aí, desse jeito. Segue. Isso. Perfeito. Aí. Maravilha. Ótimo. Vem. Aí. Esse eu acho que é de uns assim que eu já vi, que fiz com você, que é o que mais você consegue ativar. Parte baixa lá do dorsal. Porque esse é um exercício que vai pra parte baixa da dorsal, enquanto os outros não. Então é lógico que os outros ele não vai conseguir ativar tão bem. Mais duas. Mas eu achei esse cara muito simpático, mano. Muito, muito queridinho, tá ligado? Espero não tomar hate por falar minha opinião, enfim. Mas gostei dele, parece legal. A ideia é dar só o intervalo suficiente mesmo, só pra você poder falar, tô de boa. Que pelo visto não aconteceu nada, isso até agora no treino. Porque ele tá ofegante que nem um camelo do começo ao fim. Às vezes deixando os básicos. Você não quer usar isso aqui, não? Você manter o cotovelo mais pra baixo. O Kaique mesmo percebendo que para ativar a parte mais baixa da dorsal dele é interessante com que ele deixe os cotovelos mais aduzidos, mais próximos ao corpo. Olha aí como o Kaique é inteligente. Então, mas a ideia é você ficar nessa porção, senão você faz aqui, ó, aí você fica muito mais essa parte alta. Aí, a ideia é você vir aqui com essa pegada média, pra ele continuar seguindo com o alongamento do dorsal. Entendeu? Hit the scene and it's all green, on go win. Tá bom. Never doing small things, being fitted for the crown, cause we all kings. If you know you got to shine, let them people know it's time for the show. Hit the scene and it's all green. O Kaique está certíssimo. Mesmo que ele tenha um pensamento divergente, que ele talvez saiba que é certo, mas o treinador dele fala B, ele tem que seguir o B. Ele contratou o cara tá confiando no cara. Não é momento de tu ficar questionando se tá certo ou tá errado. Isso é antes de tu contratar o profissional. Então, mano, postura de atleta do Kaique é excepcional. Excepcional. Por isso que é um atleta foda pra caralho, né? Não tenho o que dizer. Gente, uma coisa que eu não consigo entender, cara. Ele tá literalmente fazendo em todas as repetições de todos os exercícios movimento de tronco, tá? Literalmente. Não tem necessidade disso. Era só ele manter o tronco dele reto, estufado e fazer a execução.
Beleza, quer alongar mais o teu latíssimo? Escolhe exercícios que tu vai ter mais flexão de ombro. Acabou! Acabou! Ele tá tendo um trabalho de paravertebral disso absurdo. Ai, Mangarim, eu quero trabalhar também o paravertebral. Vai fazer algo específico para paravertebral. Vai fazer, mano, um banco romano. Acabou. Execução já cagou, já. Tá indo tudo pro trapézio. E só tá fazendo encolhimento de ombro aqui, praticamente. Perfeito. Perfeito. Vou fazer uma puxada agora. Let's go, baby. Ah, eu gosto muito de Champs, velho. Agora Guerreiro. uma puxada. Esse aí pegou pra caralho. Pegou, né? Então, essa puxadinha, velho. Você viu que onde eu tocar em você, vem lá embaixo. Eu quero ficar forte igual ela. Igual a Fabiana. Se não é pra ser forte igual ela, Se não, eu quero ficar igual a Fabi. Vem pra cá pra me inspirar, A Fabi tem uma nova missão aí, né, Fabi? A gente tá numa outra missão. Daqui a algumas semaninhas, tá no palco de novo. sabe quanto? Semana que vem? Não, tá louca. Ainda falta mais, mais umas 4 semanas, Fabi. 4 semanas. Um mêsinho ainda. Pô, começa a apertar agora. Nobody can't teach you, but back to this greatness unfolding. I don't see nobody outpacing, I'm focused. Mental in shape and I ain't shaking this motion. Agora ele tá indo pra uma puxada, tá? Uma puxada frontal, pronada, onde na minha visão, tá, gente? Isso tá numa discussão absurda ultimamente. Que, é pra parte mais baixa, é pra parte mais alta. Sinceramente, na minha visão, pega muito posterior de ombro, pega muito parte alta, tá? Não tenho o que dizer. Tô falando que não recruta o latíssimo? Com certeza não tô falando isso. Recruta sim o latíssimo. Mas agora tá longe de ser um exercício específico para latíssimo, tá? Na minha visão, na minha humilde opinião. Mas, como ele literalmente até agora treinou praticamente só exercício de parte alta das costas, a parte alta das costas dele tá fadigada, então muito provavelmente vai ter uma demanda um pouco maior pra parte baixa, tá? Na minha visão, seria muito mais inteligente, em vez de uma puxada frontal pronada, ele ir pra uma puxada frontal neutra. Se ele fosse pra enfim, uma puxada frontal pronada, eu preferia ir pra uma máquina que não tivesse um perfil ascendente, porque deixa ainda mais difícil, ainda mais ele estando fadigado, vai fazer com que ele tenha muito mais trabalho do bíceps dele, enfim. IPS, a curva do latíssimo, quando ele tá bem contraído, é um pouco menos... Ele tem um pouco menos de capacidade de produzir força do que quando ele tá alongado. Isso vocês podem perceber, por exemplo, num pull-around. Qual a parte mais fácil do pull-around? Do final até mais ou menos o meio. Depois disso começa a dificultar pra caralho. Então, por isso, tá, gente? E como vocês podem ver, começa aí todo o trabalho pro posterior de ombro dele e quase nada pro latíssimo, sem contar que fica encurtado pra caramba. Então, isso quando eu falo pra você sobre uma boa seleção de exercícios, tô dizendo que esses exercícios são ruins? Não, muito pelo contrário, são exercícios que podem ser muito bem aplicados. Até mesmo a remada livre, enfim, cavalinho, tanto faz. Exercício é exercício, tá? Não existe exercício ruim ou exercício bom, existem funções, momentos, propósitos pra tu utilizar aquele exercício, tá? Agora, quando a gente fala de um treino de musculação inteligente, onde tu tá selecionando bem exercícios, tu tem que começar a pensar um pouco mais nessas coisas que eu tô começando a me referir. Por exemplo, um exercício estável, um exercício com um perfil de resistência onde favoreça pro músculo que tu quer trabalhar, um exercício que trabalha a função daquele grupamento muscular, enfim. Sentiu a diferença? Sentiu, né? Toda vez que a gente faz o exercício, é entender como o exercício, de uma forma mecanicamente falando, pode fazer com que o atleta consiga explorar ao máximo. Porque são esses detalhezinhos assim que a gente vai fazendo que às vezes acaba passando batido, entendeu? Um push que você dá pra frente e a gente tira a ação direto no mão. Você sentiu a hora que vê o seu dorsal escapa, parece que vai querer saltar do braço? Aí a gente tem que ficar. Mais duas a gente faz direto. Aí, agora direto. Vai. Isso, bem baixo. Aí, ó, tá vendo? Você tá fazendo contínuo, você continua ativando Com certeza ele diminuiu o peso. o mesmo tempo. Bora. Maravilha. Esse foi melhor ainda.
Então, à medida que você entendeu o princípio de contração, aí depois o que você fizer, só dá o sinal para você. Kaique, eu quero 5, cotovelo para fora, você já sabe. Diminuiu o peso. Agora a gente vai fazer mais uma série, mas a gente vai fazer sem a pausa no negativo. Que agora a gente quer ver fluindo, fazendo com que você busque mais contração possível. Show. Ele tá cada vez mais transformando numa puxada frontal neutra, por exemplo, deixando os cotovelos pra frente e tudo mais. Não é à toa que ele sentiu uma melhora na contração do latíssio. A gente vai fazer umas primeiras repetições um pouco mais feias na forma de executar. Nunca a gente vai colocar uma carga que o exercício não saia da forma como precisa. A ideia é sempre colocar cargas mais elevadas, mas aqui onde ele sempre tem o domínio, principalmente do músculo que a gente está trabalhando. Mas como é um ângulo que vai favorecer, ao puxar o dorsal para fora, a gente vai trabalhar assim, depois a gente ajusta mais a carga, para trabalhar mais contração. Deixa eu só pegar uma barra. Eu queria muito entender o que ele quer dizer com puxar o dorsal mais pra fora. Ele tá literalmente querendo dizer desenvolver a parte alta, né? Que é o que mais favorece normalmente ali, né? Rhomboides, etc. Bah. Tá fazendo praticamente o mesmo exercício que ele fez na primeira e no segundo exercício. É isso que a gente fala sobre redundância. Precisa disso tudo? Não precisa, cara. Fragmenta esse treino em 2, 3 vezes na semana. Vai ter muito mais, eu não diria resultado, mas muito mais eficiência. Saca? Escolhe outros exercícios, trabalhe em posições diferentes. A minha, tá, sugestão pra vocês é: trabalhe um movimento estável, que faça com uma remada pronada, ou seja, com o cotovelo mais alto. Uma remada tibial, uma remada articulada pronada, enfim, qualquer variação dessas, tá? Um movimento de puxada, de preferência neutra, de cima pra baixo. Outra, um movimento de pull down, puxada no lateral. Acabou. Movimento da frente pra trás. Acabou. Teu treino de costas foi feito da melhor forma possível. Na dúvida, um trapézio a mais. Acabou. Tu fez um treino inteiro de costas com 3 tipos de movimento. Vou subir um ainda, Kaique. Pô. Faz um mais pesado, depois a gente vai abaixar, aí a gente trabalha 15 e 20. Isso é algo que eu não entendo. Mudar o range de repetições, aumentar a repetição, diminuir a repetição, pouco importa, cara. Tu não vai estar trabalhando algo diferente. Teu músculo não vai crescer diferenciadamente por causa disso. Teu músculo responde à tensão mecânica, proximidade da falha. Acabou. Tu fazendo pesado pra caramba, roubando. Tu já não tá levando bem pra onde tu quer, como tu mesmo disse no começo. Depois disso, tu ainda vai diminuir o peso e fazer 20 repetições. Que eu duvido que ele chegue até a falha, tá? Eu duvido. Ele vai começar a chegar próximo da falha e vai começar a roubar. Porque a percepção de esforço dele vai estar alta pra caramba. O lactato vai estar alto pra caralho. Enfim, tá? Ele só vai acumular fadiga desnecessária. Com sua carga, mas ele dá o estímulo no músculo diferente. Vai fazendo as inversões de estímulos na cima. Ó, deixa descer, igual você fez. Aí vem. Isso. Tenta puxar mais pra trás, não deixa tanto no braço. Vem mais, vem mais, vem mais. Aí, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, desse jeito. Vem, ó, um pouquinho mais, pra você sentir, ó. Tá vendo? Isso. Ó, vem, mais. Aí, desse jeito, ó. Sentiu? Então bora. Vai. Isso. Vai. Aí, vem. Isso. Vai. Ele realmente acha que ele tá trabalhando a parte baixa da dorsal com uma ênfase, assim, descomunal. E realmente, agora que o Kaique tá dando essas roubadas e o cotovelo tá indo mais pra baixo, ele tá trabalhando mais do que antes, quando o cotovelo tava mais alto. Mas a questão é, tá longe de ser um exercício específico pra isso. Vai. Vai vir. Vou fazer mais uma assim. Na outra aqui. Meu pai.
Kaique já tá murcho já, tá ligado? Kaique já tá, pelo amor de Deus, acaba. Maravilha, vai. Continua. Vai, não para, continua. 5 agora, vai. 5. Vai, vem com ele. 4. Inclina um pouquinho mais. 3, isso. 2. Mais um. Aí. Maravilha. Mano, finalmente quando ele faz o movimento de cima pra baixo, eu tô falando desse jeito mais didático, tá, gente? Em vez de falar planos e etc, tá? Porque não tem necessidade nenhuma disso, grande parte das pessoas nem entende, tá? Então quando ele tá fazendo esse movimento de cima pra baixo, finalmente, quando ele vai fazer um movimento assim, ele me joga o cotovelo pra fora. Se o intuito é pegar a parte baixa, joga o cotovelo pra frente. O bom de pegar atleta com muito músculo é isso, né? Ele se sente certinho onde está estimulado. A musculatura vai se encurtando, ela vai compactando e ela vai trazendo todos os músculos para poder ter uma harmonia na hora da contração. Sentiu o pump aí? Sentiu, né? Vou adicionar um pouquinho só a mais. Tem que ter a cadência. Ah, cuida da cadência. Vou puxar você primeiro. Aí você chegou no ponto que você vê que Meu pai, cara, mais exercício de costas, cara. Sem brincadeira, o Kaique deve ter feito mais de 30 séries, mano. Cara, que crime. Na moral, é um dos treinos mais... Com todo respeito, por favor, eu não sou ninguém, eu sou frango, não liga pro meu comentário. Mas é um dos treinos mais mal feitos e mais feios que eu já vi nos últimos tempos com atletas. Cara, se pá, o Jorlan faz treino melhor. Me desculpa. você vai perder o equilíbrio, esse é o ponto. Beleza? Aí parou aqui, ó. Aí a gente vem, puxou, levanta o tronco e volta. Como eu falei, eu não sou ninguém, não sei quem é este cara. Esse cara pode ser o melhor treinador da face da Terra, resultados pra caramba, mas na minha visão tá longe de ser eficiente, tá? Tamo junto. A hora que você puxar, ele tem que vir sempre um pouquinho mais distante do seu corpo, pra gente pegar lá embaixo. E volta. Não precisa estar muito pesado, não. Me diz que acabou. Ó, senti um pumpzinho. Sentiu, não? Vamos deixar essa mesma carga. Porque exercício assim de contração é você mesmo trazer a contração. Viu? Exercício de contração, porque tem exercício que não contrai. Eu odeio esse termo que, com todo respeito, esse pessoal mais antigo usa. De, tem exercício que tu tem que usar uma carguinha minúscula e esmagar lentinho. Tem exercício que é pra tu fazer pesado pra caramba. Gente, não é bem assim, né? Todo exercício tu pode fazer com uma carga considerável. Lógico que exercícios instáveis, que precisam de uma estabilidade, tu não vai se colocar uma carga muito grande. Por exemplo, tá? Exemplos disso que eu tô querendo dizer, pra não ficar só falado aqui. Face pull. Face pull, o cabo fica te puxando pra frente. Então é difícil realmente tu colocar um peso ali muito grande. Vai ser muito difícil estabilizar. Agora, um face pull com um banco te apoiando pra tu não ir pra frente, tu pode botar o peso que for. Acabou. A gente já fez de peso, sobrecarga. É segurar a densidade, a gente já fez. Agora é só trazer a contração. Segurar a densidade. Deu? Só que assim, esse cara, falando todos esses termos bonitos, falando bonito, ele
muitas pessoas que são leigas olham isso e falam, nossa, esse cara entende pra cacete. Quando na verdade tem muitos erros conceituais, tá? Muito erros de nome, muito erros de cinesiologia, de biomecânica, em que, mano, qualquer pessoa que for minimamente estudada consegue perceber isso. Entende? De novo, nada contra a pessoa, mas, cara, fica complicado assim, né? Então, all set. Já era. Acabou. Vamos com a criança. Mais Claro. um dia, trabalho. Produzimos pra caramba hoje. Porra, Kaique vai ficar 2 semanas sem mexer o braço. Mentira, tá? Kaique é um cara... Vamos lá, gente. Vamos pras considerações finais aqui, tá bem? Obviamente, o Kaique é um cara que vive pra parada. Kaique vive pra tomar bomba, vive pra treinar, vive pra fazer dieta, vive pra comer. Obviamente, este cara vai ter uma recuperação muito melhor do que um cara convencional. Então, ele aguenta mais volume. Mas agora, fazer 30 séries chega a ser ridículo. Zero necessidade. Zero. É muito mais fácil. Esse treino, eu tenho certeza que ele vai demorar uns 4, 5 dias pra poder treinar de novo. Duvido que ele consiga treinar esse mesmo treino daqui a 2 dias. Não tem como. Ou as cargas dele vão ir pro cu do mundo, tá? Vão diminuir pra caramba. Olha, por que simplesmente não pega essas 30 séries e divide em 3 treinos? Rendimento vai ser muito melhor, a recuperação dele muito provavelmente vai ser muito melhor. Tu não ia fazer tantos exercícios iguais, poderia variar mais os exercícios. Então, né? Beleza. Mas agora, isso vai piorar o físico do Kaique? Isso vai melhorar? Mano, muito dificilmente, mano. Kaique tem uma genética absurda. Kaique já treinou de todos os jeitos possíveis. Kaique já tem um volume de massa muscular muito boa. Ele tem um foco absurdo. Dificilmente isso vai ser um fator determinante pro físico dele piorar, tá? Mas eu não acho que com esse tipo de treino ele vai evoluir grandes coisas não, tá? Sinto muito dizer isso. Mas é o que eu acho. Tá bom? Posso morder minha língua? Posso, com certeza. Mas eu acho que eu não vou, não. Aí que é o cara que pode dizer, vamos no caminho. Amém. Mais um dia. Enfim, tá? Acabou aqui. Gente, mais uma vez dizendo, o Kaique é um atleta fenomenal, o Kaique é maravilhoso, o Kaique não tá errado em nenhum ponto. A única questão é que eu sou meio divergente nessas ideias de treinamento dele, mas eu duvido que o físico dele vai vir pior. Eu só acho que não vai ter uma evolução muito grande. Não por falta de trabalho dele. Muito pelo contrário, por sobra de trabalho. Que é o que acontece na maioria das vezes, né? Mas enfim. Espero que dê tudo certo, espero que o físico dele melhore, espero que esse treinador reveja alguns conceitos e tudo mais. Se não quiser rever conceito também, que se foda, tá ligado? Não vai mudar nada na vida do cara. O cara deve estar extremamente bem sucedido pra estar treinando com o Kaique. O cara deve ter um monte de aluno, um monte de resultado. Tá funcionando pra eles, irmão. Continua assim. Tá tudo certo, não tenho nada contra. Até porque quem gosta de treinar desse jeito, treine desse jeito. É muito melhor do que não treinar ou fazer um treino mal feito, todo inteligente. Agora, a única coisa que eu realmente sou um pouco chato, um pouco hater, é trazer conceitos de cinesiologia, de biomecânica errados, tá? Aí já me pega um pouco. Mas é isso, esse foi o react do treino. Não vou dar nota. É os guris, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Um beijo.